Boas malta, sejam bem-vindos a mais um podcast. Ai não. Não é YouTube, podcast about ourselves, About our life, about you, about others, about everything. about the world. E mais about the world. E mais em coisa. Around the world. Sejam bem-vindos, malta. Desta vez estamos aqui para falar então sobre game design, ou como diz em italiano, design de jogos. Não é? É. Estava-me a parecer que não. Ora bem, pronto. Hoje é o tema do nosso podcast. Podem acompanhar-nos já no YouTube. Temos ali já uma panóplia de vídeos imperdíveis, vídeos bonitos, vídeos de enorme skill, vídeos incrivelmente imperdíveis. Pessoal, youtube.com Cult of Gaming. Pronto, é assim. Já aparecemos nas pesquisas. É verdade. Pois é. Pronto, esperemos que esteja tudo bem convosco, com as vossas famílias, com os vossos animais de estimação, e vamos dar início a mais um Cult of Gaming. Isto é bonito. Foi? Não sei se foi. Sr. Pedro, Diga. então elucida-nos de que se trata o game design. O game design? Ou design de los videojuegos. Design de jogos. Opa, game design. Primeiro, se calhar, é melhor elucidar o que é que significa design. Talvez. É para isso que estás aqui. Porque há pessoal que pensa que design é desenhar. Gráficos e... Sim. Não, design basicamente não existe direta uma definição. uma translation, uma direct translation para português, mas basicamente designers é quase como projetar, está a entender? Imagina um arquiteto Digital. é um designer de casas, por exemplo. Seria assim mais ou menos. Sim. Basicamente é alguém que pensa em um problema em específico, né? Tem um problema específico e pensa em maneiras como resolver esse problema. É tão simples quanto isso um design. Então, quando se aplica isso aos jogos, né? Imaginemos, por exemplo, um jogo qualquer, por exemplo, sei lá, Super Mario, vamos buscar mesmo dos mais básicos. Um game designer vai pensar em, ok, quero fazer uma espécie de um jogo, por exemplo, uma plataforma como ele. Como é que a personagem se vai mover, como é que a personagem vai conseguir andar para a frente e pronto, que habilidades é que vai ter consoante isso. Basicamente é isso. Ora, ficou aqui uma aula de design de videojogos. Sim, concordo. E depois eu acho que o resultado de todas as opções no jogo que sejam exceção ao código, que a jogabilidade em si, portanto essa parte, apesar de ter obviamente o design incluído, porque as animações têm que ser feitas e têm que ir de encontro ao que é esperado pelo jogo que é, pelo tipo de jogo, tirando a parte do código, tudo acaba por ter um pouco de design no jogo, até design de áudio, design... Todos os departamentos acabam por ter como tu referiste, de solucionar problemas que têm que ser resolvidos nos jogos, consoante a proposta que lhes é feita, e esta capacidade de o fazer, e quanto muito de forma original, porque eu acho que um designer acaba sempre por ser um criativo, apesar de estar lá para solucionar os problemas, tem que pensar de forma criativa para os solucionar, e por isso é que vemos jogos tão distintos e abordagens aos jogos feitas de maneira totalmente diferente, tanto que tu olhas para um jogo de determinada empresa e muitas vezes só pela estética do jogo consegues perceber que o jogo é daquela empresa, por isso já diz muito acerca de como o jogo é desenvolvido. Por exemplo, os Dark Souls e todos os jogos desse género desenvolvidos pela From Software, chamados Soul-like, têm uma estética muito própria. Mesmo a nível de game design, no que eu quero dizer relativamente aos níveis
feitos no jogo, Sim. estás a entender? Da maneira como o mundo é construído, todos esses jogos são feitos de maneira muito semelhante. Os mundos são diferentes, os monstros são diferentes, o cenário é diferente, é tudo diferente. Sim, sim. Mas a maneira como tudo, que a arquitetura está feita acaba por, A filosofia, basicamente. acaba do por jogo. te fazer dizer que aquele jogo é da empresa, é da mesma empresa que estás a jogar, apenas. Sim, mas às vezes o da empresa, estás a falar da From Software, mas é porque também temos poucos game designers lá. Está a entender? Se for uma empresa maior, com 20 game designers já consegues notar a diferença nos próprios jogos. Dentro da mesma empresa? Sim. Sim, claro. Pronto, mas também tem uma filosofia, lá está, muito Isso às vezes muito tem a ver idêntica. com a Característica, e a característica do jogo. Por exemplo, GTA o Dark Souls 2 para o 1 não tem nada a ver. Ah, sim. Sim. Não joguei nenhum nem outro, mas. Vê-se que pegaram na mesma base do que o que o Miyazaki fez, só que a filosofia do game designer não era a mesma. Está a entender? Sim. Porque E notas logo. não está dentro da cabeça dele. Lá está a diferença do game designer, é essa. O game designer, atenção, não é preciso saber codificar, não é preciso saber sobre arte, não é preciso saber essas coisas todas. Sim. Pode ajudar, mas não é preciso saber. É um A maioria, os melhores game designers até, nasceram sem saber nada disso. Simplesmente têm uma ideia concreta do que querem, estás a entender? E sabem tentar resolver, lá está, os problemas para conseguirem chegar à ideia final e à visão que cada um tem. Do diretor do jogo, a partida. Basicamente. É isso mesmo. Tanto que Miyazaki, antes de ser game developer Acho que era contabilista, e agora CEO, podemos dizer que é CEO. Agora é CEO. CEO da From Software. Acho que era mesmo contabilista, exato. A profissão dele não tinha nada a ver com jogos. Depois acho que foi influenciado pelo Fumito Ueda, não sei se pelo Berserker também, mas foi influenciado pelo Fumito Ueda, que desenvolveu o Shadow of the Colossus, o Ico, o Last Guardian. O Berserker é capaz de ter sido no Bloodborne. E nota-se bastante as referências aos jogos ao Shadow, ou muitos cenários. Por exemplo, no Elden Ring. Eu consigo ver pela. No Elden Ring tem claras inspirações visuais, estou a falar de visuais, porque o resto do jogo não tem nada a ver, obviamente, mas tem claras ilusões ao Ico. Quem jogou os dois consegue. É o ambiente. Exatamente, o ambiente, é o tipo de textura daquelas muralhas, a mesma iluminação. Sim. Há ali referências que se nota. E quem jogou os dois jogos, acho que, e depois de saber que que uma das inspirações dele foi o Fumito, então é um bocado lógico. Eu que não acho mal nenhum, porque pega num ponto excelente uma empresa, consegue recriá-lo, mas não pelo original ao mesmo tempo. Todos nós temos inspirações, não é? Claro. Todos nós vamos pegar em algo, então... Dark Souls já tem aquele estilo mais medieval, mesmo mais... O Dark Souls foi mais para o medieval, sim. Uma fantasia mais dark, não é? Mais dark, mas mais que te remete ali a, sei lá... Sim, mas... Idade Média. Só que, pronto, vê-se que és sempre sozinho, normalmente. És tu, sentes-te isolado, muitas vezes. Uhum. Vais encontrando pessoas, tal, mas não é muito acerca das pessoas. É acerca do ambiente. E é o que o Shadow Colossus e o Ico sempre contaram, é tentar contar com o ambiente mais do que com e com o que está a passar, obviamente, do que com as palavras. O cenário contesta. Aliás, no Ico eles nem falavam língua normal, era tudo... E no Shadow igual. No Shadow igual, mas pronto, depois tem E no Last Guardian tem um narrador, ok. Mas sim, mas é só isso, tá, não é? Trico! É tipo, é mais, exato, é mais, normalmente o mundo é diferente do nosso. Eles com 2-3 cutscenes conseguem enquadrar-te perfeitamente no... Sim, porque é mais com o jogo. ambiente. Mas pronto, a gente está a sair da parte do game design, estamos aí para world build, que não tem nada a ver. Sim, acaba mas por ter. não, desculpa, tem a ver por causa da filosofia. Mas game design então, vamos lá então falar basicamente dos vários tipos de game design, vários tipos, quer dizer,
Força. Anda lá, já que tu meteste Não, aí. acabei de falar agora. É? Cavalheiro, avance. Pronto. Fala-me dos teus preferidos e depois vamos fazer Os meus preferidos. Opa. os teus preferidos, os que consideras. Opa, eu acho Que que gostes, temos sempre que mencionar o que eu considero aquele que. Ou aqueles que realmente começaram a pensar mais em game design do que simplesmente fazer um jogo só por feeling, estás a entender? E aí eu vou falar do Super Mario. Na minha opinião, foi aí um marco que começou realmente a pensarem no game design primeiro, no design primeiro de um jogo, está a entender? Do que personagem, aí vamos fazer uma personagem, só isso, Tá estás a feito. entender? Siga. E pronto. Porque, pronto, lá está, o Super Mario nem é muito pela história, é mais o jogo em si. A jogabilidade. A jogabilidade em si. E até então tu não tinhas uma pessoa que saltava e calhava em cima dos monstros. Não existia nada disso. E ele Foi pioneiro. exatamente, ele teve que ensinar isso no início às pessoas. Nós temos que imaginar. Que na altura Isto isto não existia. Isto já é um bocado também. Não, isto é já um bocado também level design, mas faz parte também do game design. Que eu acho que é super interessante o primeiro nível do primeiro mundo Super Mario. do Super Mario, que é icónico. Sim. Se fores procurar pela internet, toda a gente fala disso e já o próprio o Miyamoto, não é? Acho que sim. É o Miyamoto. Sim. Já o próprio Miyamoto, eu é que já não estava a lembrar do último nome dele. Já o próprio Miyamoto falou em conferência sobre o primeiro mundo. Em 5 segundos e ele ensina-te a jogar o jogo, basicamente. Na primeira fração do nível, ele ensina-te a jogar o jogo. Que é uma coisa incrível. sem Tutoriais. sem tutorial. Aquele é o tutorial, não é? Mas até então não existia esse tipo de tutoriais. Existia livros. Normalmente era muito usual os jogos trazerem livros juntamente com Que é para tu perceberes como é que funciona. era muito usual tu olhares para aqui, pronto, começares a ler o livro e Nós dizer-te temos como é que se jogava. Ali não. Ali, como tinha, também temos, na altura era o comando da NES, da Nintendo Entertainment System, que só tinha dois botões, o A e o B, e o D-pad, Exato. de cima, baixo, esquerda, direita. E o Start, sei lá. Pronto, mas botões pronto. funcionais eram Botões eram esses. Então o que é que ele fez? Aquilo começa com o Mario na esquerda, não é? Do ecrã. Sim. Ou seja, tu ali podes ou ir para a direita ou para a esquerda. Tens. Essas duas possibilidades. Exatamente. Como estás encostado à esquerda, ele já te está a dar abertura para a direita para explorar. Sim, claro. E normalmente. É como lês um livro. Exato. Isso é intuitivo. E normalmente, ele até podia começar do outro lado, mas ele basicamente já te está a dizer, normalmente, os mundos vão da esquerda para a O teu direita. cérebro acho que associa muito mais facilmente E se tu ir fores da esquerda para a Exatamente. direita do que E se da tu direita fores a para a ver, os esquerda. mundos vão da esquerda para a direita. Sim. Às vezes tens de voltar um bocadinho, mas é da esquerda, existe uma progressão linear nos mundos do Super Mario. Se tu quiseres ir para a esquerda, ok, vais para a esquerda, mas vais logo diretamente à parede, não tens que andar muito. Ao limite. Não tens que andar muito, é logo, já estás no limite da parede. Rapidamente sabes que tens que ir para a direita. Ok, começas a ir para a direita e logo no ecrã, logo nesse ecrã, tu já consegues ver que tens quadrados, né, os bloquesitos, com ponto de interrogação, essas coisas todas. Só que tens que imaginar que tu nunca viste Mario na tua vida. Aquele é o primeiro. Sim. E nunca jogaste um jogo daqueles, de plataforma. Está a entender? Nós temos que imaginar isso. Temos que imaginar Naquele tempo era novo. Era tens tudo que imaginar novidade. que tu não sabias que ele podia saltar. Sim, Está a entender? Mas é verdade. É. A magia é essa. Exatamente. Naquela, o coisa parece Básico, super, não é? super intuitivo Exatamente. e básico. Na altura não era assim. Porque é básico agora porque os outros jogos já te ensinaram. Claro, bem de trás. Pronto. E então o que acontece? Ok, estás a andar, normalmente, e depois de repente veio-te um inimigo, um goma. Como é que se chama?
Basicamente é um sei mushroom, que- é um cogumelo castanho, né? Sim, Ou os sim, maus sim. mais básicos Sim. Pá, Mario. não sei. E começa-te a vir da direita para a esquerda. E tu, opa, O que eu tenho que fazer? assustas-te, mas não sabes o que fazer. Então, e ele bate-te e morres. Tu sabes que Não podes bater. normalmente Não. a primeira vida seria assim. Para quem nunca jogou nada, atenção. E então, pronto, perdes uma vida, já sabes que tens vidas. Do 3 vai para o 2, né? Ou whatever. Começas outra vez e tu sabes, ok, tem ali qualquer coisa, mas tu tens outros botões. Só tens 2 também. Experimentas e um deles pelo menos Salta. vai-te saltar. Ah, ok. Vou tentar saltar Vou tentar por cima. saltar por cima. O que é que acontece? Vais para outra vez, fazes o mesmo, aparece-te o inimigo e vais a saltar. Mas, ao saltares, para tentares desviar dele, tens os blocos em cima dele. E o que é que acontece? Vais bater nos blocos E cais. e vai-te forçar a cair em cima dele, Sim. se tiveres um bom timing. E ao cair em cima dele, tu vais aprender que podes derrotar os inimigos a saltar para cima deles. Logo aí. Sim, isto tudo no início. Isto tudo no início. E ao bater em cima, já estás a acionar o cogumelo. Certo. Para sair de lá de dentro. Certo, apanhas o O cogumelo. cogumelo. Depois o cogumelo, o que é que acontece? Bate numa acho que é um pipe verde. Sim. Aqueles... como é um pipe? O- Em português como é que se diz pipe? Tubo. Um tubo verde, exatamente. É pá. Bate Pessoal na... que usou é Sim. tudo pós-graduações para si. Pronto, e o que é que acontece? Bate no tubo verde, volta para ti e tu até então só viste um inimigo, até então só viste inimigos, não sabes que aquilo é bom. Uhum. Tentas fugir. Tentas fugir, bates outra vez em cima, ou melhor, tentas bater em cima do Para repetir o processo. para matá-lo. tentar matá-lo e o que é que acontece? Juntas-te e ficas maior e tu, uou, Este espera aí. colorido. Existem itens Este que saem cogumelo dali bons, psicadélico é top. existem itens bons e existem maus. Logo aí ele já te ensina Certo, a jogar o certo. jogo. Basicamente é isso. Depois a desenvolver a skill, como qualquer outro. Pronto, isso já é o Já é level o normal. design. Depois- Mas isto também faz parte do game design. Como é que eu vou ensinar? Estás a perceber como é que eu vou ensinar de maneira intuitiva a alguém? E tens outros exemplos. O Mega Man X faz o mesmo. É de uma maneira muito, muito intuitiva. Os primórdios são incríveis. Primeiro, e hoje em dia também Claro, também hoje em existe. dia, daqui a 20 anos, tu vais olhar para trás e vais ver Exato. outras referências. Mas Mas pronto, está isto- a evoluir muito bem. por exemplo, isso faz parte de game design. É esse nível que se tem que pensar, estás a entender? Está a evoluir muito bem. Pronto, um exemplo agora assim que vem à cabeça de game design que eu acho apelativo. Posso falar aqui do Last of Us Part 2. Até poderia falar do. Não vou dar spoiler. Até poderia falar do 1 também, mas acho que o 2 está muito mais bem conseguido relativamente a isso. E a nível de. Pronto, quem está a ouvir possivelmente até já o jogou, ou se não jogou, não se preocupe, também não é para dar spoiler que eu vou falar no jogo. Ou há pequenas frações do jogo, mas não é considerado spoiler. O jogo está muito pensado ao realismo, como é o primeiro. Só que o segundo ainda consegue, com o desenvolvimento tecnológico, conseguiu aprimorar mais essa faceta de se tornar realista. Eu nem estou a falar de gráficos, porque apesar de visualmente o jogo parecer um filme, o gameplay também tenta aproximar-se ao máximo do realismo. Sim. Estás a ver? Tenta deixar o arcade para ser duro, para ser um jogo mais um pace mais lento se for preciso, mas aproximar-se o máximo que eles consigam do realismo, no entanto sem que percas a parte divertida do jogo. Também tens de conjugar estes dois, porque se pesas muito para um lado e te esqueces totalmente da diversão, vais acabar por destruir o jogo. Obviamente, é mau game design. Mas o game design do jogo acho que está muito bem construído. Pronto, temos as armas, que temos bastante mais armas do que no primeiro até. Uhum. A construção das armas está muito bem feita, a maneira que tu quando vais dar upgrade a uma arma, tu realmente ele pega naquela parte da arma. Sim, sim. Aquilo está mesmo fixe, estás a ver? Cada parte, se for o carregador,
a animação é diferente de cada arma, se for pronto, Ok. mas isso aí até é acessório. Exato. É mais animação e tal, mas sim. Sim, pronto, mas acaba por ser um diferencial. Porque o detalhe é absurdo. Sim. Mas, por exemplo, em questão de gameplay, tem cenas que eu nunca vi num jogo. Como, por exemplo, a presença... Já se matam animais em jogos há muito tempo. Por exemplo, há muito tempo. Desde Far Cry, que eu só me estou a lembrar de Far Cry, mas até antes disso já nem estou a falar do Dino Crisis, nem algo do género. Pá, Mas- no Resident Evil 1 já se No matava. Resident Evil 1, no Tomb Raider também. Mas só que pronto, não contavam Mas que era, não tens eram o feeling, zombies. mas não te dão o feeling. Tu matas, está fixe, é o teu inimigo, estás a ver? Sim. Não matas com qualquer sentimento de pena. Tipo, não, Ok, depende. eu mas pelo já- menos não me acontecia. Eu não, tipo, por exemplo, em jogos como o Resident Evil, que eu queria era me despachar daquele. Não, porque eram zombies. É isso, Pronto. porque eram os zombies. Agora, mas existiam outros que te davam pena, porque não é preciso ter a animação para te dar pena, muitas das vezes. Aliás, também temos que ver conforme o tempo, mas estou a perceber o que é que Sim, estás a mas dizer. nunca tinha. Mesmo no Far Cry, estás a ver? Que é um jogo de mundo aberto Sim. em que tu matas por animais. Nunca tive aquela cena. Eu estou a matar um porco, não quero matar o porco, estás a ver? Tipo, matas o porco e está-se bem. Mas o Last of Us tem uma cena fixe, que o jogo tem cães. Pronto, para avançar. O jogo tem cães. E os cães têm mesmo o dono, estás a ver? Tipo, os Sim. cães vão em patrulha com os NPCs que são os donos. Uhum. E uma cena incrível que o jogo tem é que o cão consegue farejar-te. E tu. Isso está bué fixe. E tu consegues. Imagina, tu escondes-te. Mas sabes que mais tarde ou mais cedo ou tomas uma decisão O cão ou o cão vai acabar por te encontrar. Estás a ver? Yeah. E tu podes evitar matar o cão. Mas tens de ser o máximo stealth possível, senão se ele te aparecer ou morres ou matas o cão. Yeah. E matar o cão neste jogo é realmente mais foda. É realmente mais foda porque os donos dos animais, quando matas um NPC naquele jogo, e é muita filosofia por trás do jogo. Por isso é que eu acho que o jogo está muito bem construído. É muita filosofia por trás do jogo. Tu matas um inimigo, se ele estiver acompanhado, tu vais ouvir o amigo que estava com ele, tipo, não meu, morreste. O gajo fica sentido e tu sentes essa. Claro que é um jogo e não é totalmente. Não ficas emocionado, entendes? Mas ficas, Sim. uau, tipo, isto é fixe, meu. E ele vai atrás de ti, fodido da vida, e a postura do boneco muda. Tipo, isto tudo acontece. A postura do boneco muda, ele vai atrás de ti para te querer arrebentar todo. O que eu quero dizer é que eles conseguiram entregar um nível de perca, um sentimento tão forte, e tudo através do gameplay, basicamente. Ok. Tão forte a perda de um amigo, que eu acho que o jogo, neste quesito, é único. É único ainda, pronto. Há de haver outros, não sei, que eu possa não ter jogado, acredito. Mas neste quesito, acho que o jogo está mesmo brutal, porque te ensina que, opá, se calhar eu estou a matar um gajo, tens mesmo essa noção, se calhar estou a matar um gajo, e as outras pessoas importam-se com esse gajo, e eu sou só um gajo neste mundo. Perdes um bocado a noção de que tu és a personagem principal e só tu a que interessas, como tens em quase todos os jogos. O resto, Sim. cagas, não é? Tipo, matas, está morto. Ali vai-te penalizando um bocado, tipo, moralmente, o facto de, matei um gajo, o gajo tinha amigos. E pronto, pensas um bocado naquilo. É o que eu te digo, não é o nível de, vou chorar, não sei o quê, estás a ver? Mas Sim. acho que é um passo em frente para este tipo de jogos, que queiram puxar mais para este lado filosófico, que está muito bem construído. E depois, a nível de acessibilidade, porque ainda não falámos, mas acho que também faz parte do design do jogo, ser acessível a todos, não é? Quanto mais acessível, melhor, lá está. Sim, Os desenvolvedores estou estão a perceber. responder a problemas, estão a conseguir Sim, entregar sim. soluções. Mas lá está, mas existem estilos de jogos que aí não podes fazer muito, mas por exemplo, existem jogos de simulação que realmente é para simular. Estás a entender? Sim. Podem ser intuitivos já para pessoas
que estão por dentro do assunto. Porque também... Mas eu estava a falar da acessibilidade noutro aspecto. Ok. Então, o jogo a nível da acessibilidade, imagina, tu normalmente nos jogos tens o fácil, o difícil, o normal, pronto, as dificuldades de padrão. Naquele, tu consegues pôr os inimigos a difícil, a quantidade de loot, muita. Tu consegues personalizar vários parâmetros da dificuldade. Não tens uma dificuldade, consegues pôr difícil, normal, fácil na mesma, existe. Mas podes personalizar a dificuldade e podes pô-la exatamente como tu queres. Inimigos muito fortes, mas eu quero muito loot na mesma. Estás a ver? Sim. E consegues andar aqui... Isso já me parece ser mais para replay, não é? Tipo, jogar de várias maneiras e se calhar, quero um challenge maior, vou retirar o loot todo para sim, talvez, mas se calhar há pessoas que até dizem que pena que os inimigos sejam tão fortes, não sei o que é. Ou tipo, pronto, dá essa possibilidade. E até foi notícia, não é o primeiro jogo, mas acho que foi o jogo que mais conseguiu, não é isso que eu vou dizer. Que melhor conseguiu fazer isso até à data de lançamento. Não sei se depois da data já conseguiram melhorar isso, é perfeitamente normal. Mas o jogo tem uma feature que permitiu a um praticamente cego, o gajo tinha, sei lá, mais de 90% de cegueira, estás a ver? E eu não sei qual é a tecnologia que eles usam, não sei, isso eu não sei. Mas sei que tem. E um cego conseguiu jogar o jogo só por sombras. Estás a ver? Isso é brutal. Isso eu acho mesmo fixe e acho que até deve continuar a ser uma aposta na indústria. E acho que é totalmente relevante e que realmente estamos aqui a elevar-nos em padrões diferentes. Não como foi Super Mario nesta questão de gameplay, de te ensinar logo o que é o game design do jogo, puro e duro, que é aquilo, é isto que tens de fazer, é isto. A proposta do jogo é esta, isso é brutal, 100% eficaz, obviamente, mas hoje em dia isso já está tão normal que eu acho que estas novas tendências acabam por poder determinar o que é que o mercado vai poder evoluir daqui para a frente, depois com o VR e etc e tal. Pronto, e aí também adoro o Last Guardian, Nico e etc. Acho que tem o game design fucking awesome. Esse acho mesmo que o jogo ensina tudo sem te dizer nada. Lá está. É um bocado no registro do que falaste no Super Mario. Tu aprendes a jogar. Isso dá para ensinar de várias maneiras. Há muitos jogos que te ensinam com recompensas, não é? Nós também gostamos de recompensas. Fazes uma ação positiva, vão-te dar recompensas positivas, ou melhor, uma ação positiva para o jogo, não é? Ou estás a jogar como o jogo foi visionado para ser jogado, a maioria das vezes. Um bom game designer vai-te recompensar por isso, não é? Se for um jogo em que uma das partes secundárias, não principais, mas imagina seres aventureiro, né? Seres andar... Distemido. Não. É mesmo aventureiro, quero dizer. Gostares de explorar essas coisas todas. Um bom game designer não te vai deixar um ponto de um mapa sem nada, tá entendendo? Sim. Vai-te dar sempre já que vieste aqui, exatamente. Toma lá um item. Parabéns para ti, não? Yeah. Tá entendendo? Sim. E não só, imagina, por exemplo... Isso acontece muito nos jogos da From Software. Claro. Acho que é a empresa ou o estilo de jogo que mais mas eles foram buscar a muitos outros jogos que já faziam isso, já não é? faziam isso. E acho que fizeram... E mesmo colecionáveis, porque, não tem que ser um item. Atenção, a From Software não fez nada de novo. Fez de uma maneira deles. Sim. Porque tudo que existia, tudo que tem na From Software já existia. Só que fizeram com a visão... A personalidade deles. Exatamente, com a personalidade. A identidade até. E ele vê-se que ele percebe o que é que um jogador está à procura, está a entender? Gosta. Pelo menos aquele tipo de jogador. Sim, mas às vezes há pessoas que pensam que não gostam, vão jogar e dizem, espera aí, mas eu percebo porque é que as pessoas gostam disto. Porque realmente
E ele sabe, opá, é difícil, sim, é conhecido por ser difícil, mas acho que não é esse o ponto principal do jogo. Ele faz isso porque ok, se calhar até gosta de dificuldade, se calhar sempre gostou, mas sabe recompensar, estás a entender? Porque chega uma altura em que o jogo também já não é assim tão difícil. Quando começas a perceber as mecânicas todas, ele vai-te sempre apresentando coisas novas. És testado no início, basicamente. Sim. Vais sendo posto à prova, depois de te habituares. Exato. Porque o mais difícil de todos até é o Sekiro. E tu sabes disso. Sim. Porque tu, só por uma simples razão, tu não evoluís. Sim. Os outros... E nem é só por, nem digo só por essa razão. Essa é uma das razões. O jogo é muito mais rápido, muito mais fluido. Dark Souls tens muito mais tempo para pensar. Mas pronto, desculpa lá. Sim, por exemplo, nesse tipo de jogos, já que estamos a falar da From Software, ele recompensa-te na maneira como foi visionado o jogo. Ou seja, no Sekiro, por exemplo, estás em cima dele, vais tirando postura. Estás a falar das batalhas. Sim. Que é a parte até principal do jogo. Sim, claro. Não é? Pronto. Então estás em cima dele, vais tirando postura. Se parares e estiveres sempre a fugir, a postura dele vai diminuindo e vai ficando outra vez normal. Ou seja, é uma indicação como quem? Não, tu tens que estar lá em cima dele, que é para ver se consegues retirar uma vida. No entanto, não abuses. Exato. Existe depois sempre. E ele tanto te ensina a seres valente, como rapidamente te ensina. Ser valente, mas acalma os cavalinhos, que isto não é só vir para cima dele. Não, porque depois tens que ter os tempos, tens que saber... Tens de saber quando recuar e depois voltar a ir para cima dele também. Porque senão é impiedoso o jogo. Mas a cena é que ele dá-te ferramentas para todas as respostas todas as perguntas que o gajo te dá. Dá-te, é o processo de aprendizagem. Dá tudo e mais alguma coisa. Tu podes passar do início até ao fim sem receber um único hit. Isso é também, na minha opinião, uma boa maneira de pensar para se fazer um bom jogo. Não é? Mas isso pode ser em quase todos os jogos também. Olha, que eu consigo pensar em muitos que tu às vezes tens que apanhar hits. Pronto, os que não tens de apanhar hits obrigatoriamente, não sei em que sentido é que estás a dizer que tens de apanhar hits, mas se fosse scripted, pronto. O que eu estou a querer dizer é que há jogos que não existe maneira de fugir àquilo que está a fazer. Tens que apanhar e ponto final. Tinhas que ter sangue suficiente para apanhar com aquilo. Isso não é bom game design, na minha opinião, se for o intuito de ser justo, certo? Sim. Se for o intuito como quem é de te fazer pensar que tu és muito mais fraco do que ele, se calhar para uma secção do jogo até pode fazer sentido. Estás a entender? Sim. Agora, se for o intuito como quem? Não, o gajo é mais forte que tu, em termos de pancada, se te der 2 hits, ok, tu já sabes que vais morrer, ou 3. Mas será que há gajos já passaram o jogo sem o Sekiro sem levar hits? Já deve haver. De certeza, os speedrunners. Já deve haver. Aliás, se calhar os gajos até apanham de propósito para passar mais rápido. Isso não há problema. Há malucos para tudo nesta vida. É só passar aquilo também. Sim, porque uma das filosofias dele é: vamos ver se consigo passar o boss sem apanhar nada. É uma das filosofias do game designer. Aí na From Software, estás a perceber? Ok, e havia uma outra empresa, acho que era a Supergiant, acho eu, não vou pôr, mas acho que a Supergiant também faz isso, como quem fazia um boss e sentava-se ali como quem tem que conseguir passar isto sem apanhar um hit. É uma boa filosofia. Ter sempre resposta para o que existe. E outra coisa que eu gosto, que também tem a ver com game design, que muitos dos jogos fazem isso, eu por acaso falei com isto há pouco tempo, que é, eles não mudam as regras, só porque é um boss. Há jogos que mudam as regras, imagina, tens umas habilidades especiais que são boas com a... Não é? Muitas vezes, já me aconteceu isso muitas vezes em jogos,
tu estás a ler a habilidade, ei, fixe. Chegas ao boss, Consigo fazer stun no caralho, não é? Não é aplicável no Yeah. lado. Enquanto nos jogos dele é. Isso é uma maneira de limitarem os erros que eles próprios Exato. cometeram no Pois, processo ou seja, de game design. Ou seja, exatamente, estás a ver? É isso, claro. É uma forma de, não temos outra, não arranjamos solução Exato. para isto, Porque- agora limitamos. Porque fazer um jogo difícil, é fácil, mano. Sim. Eu já os fiz. Aliás, é o normal sair-te difícil logo no início. Agora, fazer difícil mas justo, já é preciso pensar muito. De justo, divertido, Divertido, Bom. Exatamente. certo. Aí já é preciso pensar muito e aí é onde o game design Eu acho que entra. este assunto tem pano para o segundo episódio. Não sei, vamos ver. Estou a sentir. Não sabemos quando. Também já temos não sei quantos segundos episódios aí na baila. Mas pronto, malta, acho que esperemos que tenham ficado um pouco esclarecidos. Isto nem é para esclarecer ninguém, isto é só uma conversa, mas pronto, relativamente a este assunto. Acompanhem-nos no YouTube, se quiserem, nós prometemos que não fazemos mal a ninguém. Já temos alguns vídeos, vamos continuar a lançar. Já aparecemos na primeira página do YouTube, um passo cada vez, já somos 25 ou 26 e daqui a um ano seremos certamente para aí 34. Chaves, alguma coisa a acrescentar? Sim, 34 mil. Não, pá, sim, podemos deixar a conversa, o resto da conversa para uma segunda parte, se calhar. Se nos apetecer, e se vos apetecer, se calhar. Vamos Sim, ver. e tentar arranjar aqui outras abordagens também, porque isto aqui é muito amplo. É. O tema. Dá para falar de muita coisa. Dá. Dá para falar de muita coisa. Dentro do game design, depois tens micro assuntos também. Também dá para outras Isso. conversas. Certo. Tipo game loops, essas coisas todas. Os game loops vão ter que acontecer. Pronto, malta. Abraço a todos. Tá, abraço, Fiquem pessoal. bem e até ao próximo podcast. E já sabem, YouTube, Culta Fome. É isso. Espero que gostem. E Inscrevam, tchauzinho. deem like e beijinhos. Não se esqueçam de sininho também. Tudo. Comentários. Tudo que é bom e do melhor. Comentários, malta. Comentem. Abraço. Tchau.